Encontre sua série na opção Playlist deste canal. Este vídeo faz parte da série Bom dia pessoal, espero que esteja tudo ótimo com cada um de vocês. Hoje é domingão, dia 6 de dezembro de 2020, agora são 7 horas e 2 minutos. Vamos para a gravação deste novo conteúdo. Eu quero convidá-la a facilitar a sua vida. Clique em playlist, após isso você encontrará séries como essa que a gente está falando agora. The Next Tip, notícias, polêmicos, reforma e música, enfim, tem várias séries aqui. Tá pensando assim, nossa, o canal é de tatuagem, mas fala sobre economia, fala sobre reforma, sobre música, tô confuso, não tem nada a ver isso. A gente trabalhava com música, na época a gente tinha que levar CD gravado para conseguir trabalho e tal, e aí a gente começou a fazer o quê? A gravar música e colocar no YouTube, né? A gente colocava música no YouTube e mandava o link pro dono do bar, enfim, para ele já ver o trabalho, otimizava o nosso tempo. E depois que a gente parou de tocar, ficou meio esquecido. E aí eu falei, por que não começar a usar ele para divulgar o meu trabalho de tatuagem? E aí comecei a colocar vídeos com tatuagem e tal, e depois veio a ideia logo em seguida de dar dicas. Por isso que veio The Next Tip, que já é uma ideia atualizada, a próxima dica para tatuadores. E dentro desse mundo veio notícias, e aí veio vídeos polêmicos, a galera começou a me perguntar sobre reforma da loja, etc e tal, e aí eu comecei a colocar separadamente, para não misturar o assunto e ficar mais prática a experiência do usuário do canal, para conseguir se locomover aqui dentro sem se perder. E assim o canal foi sendo construído. Em 2019, eu entrei no mundo do investimento. E aí eu falei, por que não criar a série Tattoo Holder? Todo tatuador pode ser um investidor. E daí pra frente eu comecei a colocar vídeos relacionados à economia. Bom, chegando a essa parte, e aí a partir disso comecei a investir. E de lá pra cá eu venho postando vários conteúdos, desde a renda fixa, e depois eu parti para 100% para renda variável. E agora eu estou ainda mais arrojado, né? Que a gente fala assim, o cara faz 100% da renda variável, o cara é louco, né? Mas não, você vai ver que não é loucura, na verdade é uma sanidade bem inteligente. Bom, enfim, feita essa introdução gigante, vamos para o vídeo, tá? Vai direto no BTC. Uma análise mais apurada, de valuation, de detalhes, dados fundamentalistas e tal, você vai encontrar nas comparações que eu fiz com a Magazine Luiza e em outros vídeos aí no canal. Então clica lá em playlist e vai na série Tattoo Holder, tá bom? E aí você vai conseguir encontrar o conteúdo mais detalhado. Aqui vai ser mais uma análise gráfica de comportamento de comprados e vendidos. Quem tá ganhando é um exército. Como que eu penso? Como que eu estou encarando? Eu vou falando assim porque a gente muda, acredite você ou não. A gente muda e muda bastante, tá? Conforme a gente vai aprendendo as coisas. Eu encaro assim, ó. Aqui tá a Via Varejo, tá? Esse amarelo é a Via Varejo. Aí, de um lado, eu tenho os comprados, o exército dos comprados. Então, esses caras estão querendo vender. E no meio disso tudo, o que que existe? Existe o preço. Esse preço, ele está no valor X. Aí os comprados, eles querem invadir. Quando eles invadem, o que que acontece? Eles estão jogando o preço para cima. Aí os vendidos percebem e falam, não, opa, vamos eliminar esse cara, vamos eliminar esse. Acontece uma briga e essa briga movimenta o preço. Isso é chamado de volatilidade. Ou seja, sobe quando os comprados estão a fim de comprar, o preço desce é que os vendidos estão ganhando. Fica essa briga. Então, quando o preço sobe muito, aumenta-se muito o volume dos comprados. Aí eu consigo identificar no volume, então o volume vai lá em cima, assim, ó. E quanto mais ele desce, mais aumenta o volume de venda. Quando eu olho para o volume, eu identifico forças compradoras e vendedoras. Independente de onde o preço estiver, entendeu? Você pode estar lá em cima, ou pode estar aqui embaixo, não interessa. Para mim, como eu penso em fazer swing trade, eu olho muito isso e vejo, puxa, o mercado tá comprador, tá vendedor? E assim eu consigo identificar e me guiar nos meus investimentos. É uma introdução bem rápida aqui, o jeito que eu opero. Então a Via Varejo está muito alugada. Na variação do último dia eu tenho 1,06%. Na variação dos últimos 5 dias eu tenho 11,70%. Se eu dividir 11,70 por 5, eu vou ter uma média de 2,20, 2,2%, alguma coisa nesse sentido, tá? Ou seja, tem um número maior do que a variação do último dia. A galera está diminuindo os aluguéis dessa ação. Então isso é um bom sinal. O mau sinal pra gente é que ela está acima de 3, 4,23%.
Então isso não é bom. Até 3% é saudável. Mediante a situação, mediante o preço, mediante algumas circunstâncias, mesmo no canal 3% a gente falar que não é muito saudável, eu encaro sim que estejamos aí num bom momento de preço, tá? E aí a gente vai entender isso agora olhando o gráfico. O número de contratos saiu de uma máxima e ele foi encontrar sua mínima aqui, ó. Aqui, no mês de agosto, é o mês de resultados. O que acontece? Se o mercado está esperando que não vai ser um resultado tão bom assim, que está muito alto o preço da ação que ela vai ser realizada, é resultado, o preço está lá em cima e tal, o contrato aumenta, o número de contratos. Poxa, é um sinal que eu falo, caramba, é melhor eu dar uma realizada ou não comprar, pelo menos não aportar. Eu dou uma segurada aqui nesse mês. Desde o pico do número de contratos, eles estão conseguindo realizar as vendas nessa região aqui, ó, do rosinha. De setembro para cá, ele deu uma realizada também e praticamente se manteve aqui lateral até novembro. Novembro, de novo, ele deu uma subida. A gente está prestes a ter o resultado do quarto tri. Acontece essas discrepâncias, de picos assim de contrato. Então eu tenho aqui, desde quando caiu o número de contratos, eu tenho topo aqui, ó, topo. Aqui violinou, por que violinou? Aqui em cima. Porque a gente estava em agosto, mês de resultado, né? Então aconteceu aquilo lá. Mas depois voltamos à normalidade, ó. Topo. E agora aqui em novembro a gente cruzou. E aí a gente tentou descer e começou a subir de novo. Então, de certa forma, usou esse cara que estava sendo resistência, usou como suporte e provavelmente já está indo para cima. Pode acontecer algo assim? Pode acontecer. O número de contratos aumentar bastante e a gente ter o preço realizando mais um pouco. Até que nível que eu acredito que o preço possa chegar? Olhando para esse cara aqui, o preço bate aqui, ó, e sobe. Bate e sobe. Por quê? Esse aqui é o preço médio e esse é o preço de fechamento. Aí ele subiu e testou. Subiu e aí realizou um pouco mais aqui porque foi agosto, mês de resultado. Então o preço de fechamento... Eu acredito que o preço de fechamento vai descer ainda mais nessa região linha somente se o número de contratos chegar próximo dela. Falou, opa, tá querendo cruzar. Aí não é legal. Então esse momento que a gente está agora, eu vejo que é um momento de risco, mas de uma grande oportunidade de você ter um preço muito bom, né, para você fazer o seu aporte. Olhando para isso. Agora olhando para o gráfico lá, geral. Eu percebi esse comportamento fazendo linhas de tendência, né, e LTA, LTB, e dei esse nome de leque. Não sei se existe, nem pesquisei. Talvez eu esteja falando algo que já exista, tá? Mas eu encontrei isso. E aí isso me mostra que a minha análise anterior faz sentido quando eu penso que o movimento vendedor está perdendo força. Vou apagar tudo. Então, o movimento vendedor, ele foi feito mais vezes nos últimos tempos aqui, e ele começou ali no Covid, tá? Lá no Covid, ó, ela foi se fechando. Então começou a virar resistência. Aqui mais um leque. E ele foi se fechando e tá ficando cada vez mais... Tá ficando cada vez menos forte, né? Vamos pensar assim. E ele tá nesse ponto agora. Isso é importante para eu identificar que tem um astro aqui e a gente está fazendo uma bandeira aqui, ó. O nível de suporte do Covid ali, ó. 1568. Não duvido nada dela fazer isso, ó. Sabe? Para mim são oportunidades. Se ela ficar aqui, eu vou... Um trend follow, né? Caçador de tendências. O que eu faço? Eu simplesmente aproveito essas subidas. Aliás, o mercado caindo também dá para você ganhar dinheiro, tá bom? Vamos supor, até vou fazer um vídeo falando sobre isso. Operar com opções, você vender put, tá legal, aí você ganha com isso aqui. Enfim, depois eu faço um vídeo falando sobre isso, senão vai ficar muito grande. Eu abro uma posição quando eu identifico um fundo, né? Eu entro na posição e almejo um topo esperando uma resistência. E aí eu tenho um possível stop já nela aqui. Então eu vou caçando isso. E aí eu sempre tento achar esses caras verdes aqui, ó, para eu ganhar nisso. Nem que seja pequenininho ou grandão. O importante é estar ganhando, né? Através do Fibonacci eu achei o 2495, que é um alvo. Eu achei o 1368, que ela chega a quase encostar na minha tendência natural do preço da ação. Então eu acredito sim que ele possa chegar a encostar nessa linha de tendência de alta. Ainda assim ele não perde a tendência. Mesmo que ele encoste no 1368, para mim ele não está perdendo a tendência de alta, de longo prazo. Para mim é uma grande realização, tá?
Muitos vão falar assim, ah, mas ele fez topos descendentes, né? Pivôs de baixa e tal. Está em movimento de queda. Mas olha só o nível dessa queda, tá? E olha só o nível dessa valorização. Então, para mim, isso aqui ó, é mais uma bandeira de alta do que pivôs de baixa. Então, dentro desse leque, eu consigo identificar algumas cunhas. Aqui, você ganhar dinheiro no curto prazo, eu não quero esperar tudo isso. Aí você tem que tentar identificar o momento de entrar aqui e achar um fundo mesmo exato, é difícil, tá? Então, nesse caso, eu ia pensar assim, puxa, eu tenho uma acumulação aqui, ó. Então, esse é um ponto de entrada, eu vou entrar aqui. Ah, mas eu tenho uma resistência aqui. Então, precisaria de bastante capital para você ganhar dinheiro nessa valorização, que daria aí, no máximo, R$1. Então, para você ganhar R$1 por ação, ainda pagar imposto de renda e tal, sem descontar essas coisas, então a operação é arriscada. Tá? Da mesma maneira que você pode ganhar R$1, aí o seu stop sendo aqui, você pode perder aí 30 centavos por ação. Eu prefiro esperar um momento mais limpo, na minha visão técnica, para eu poder entrar comprando. Bom, para terminar o vídeo, que já está enorme de novo, nossa, eu tenho que aprender a fazer vídeo curto. Suporte 15,68, minha resistência 20,48 e o meu único alvo 24,95. Tá bom? É isso que eu encaro para a Via Varejo. Enfim, usa os comentários aí para você seja criticar de forma inteligente, já é mais uma curiosidade, isso aqui não representa recomendação de compra nem de venda, é algo que eu estudo, são as ações que eu compro e que eu vendo, e eu quero compartilhar o meu conhecimento com vocês. Mesmo que ainda seja pouquinho, eu acho que para você que está iniciando, ajuda demais você ter alguém para pegar na sua mão e falar, olha, isso funciona assim, isso funciona assado, e o canal é mais para isso, para te explicar como é que funciona. Não que isso seja certeza de você obter lucros e não prejuízos, é apenas uma direção, um norte para você ir atrás de conhecimento, estudar, estude bastante todos os dias e você vai ter os benefícios com isso, tá? Mesmo que você não ganhe dinheiro, você vai ganhar aprendizado, isso é muito importante, isso ninguém tira de você, né? E, enfim, é isso, falei pra caramba, tamo junto, até a próxima, fui!